Existem noites que parecem iguais a todas as outras. Noites em que você acorda, coloca o casaco, pega a mochila e sai para trabalhar sem pensar muito. Noites frias, úmidas, com o cheiro de asfalto molhado e o som distante de carros passando. Noites que deveriam ser apenas mais uma. Mas às vezes, uma dessas noites muda tudo. Às vezes, uma entrega de comida simples, marcada num aplicativo às 22 horas de uma quinta-feira chuvosa, pode ser o momento exato em que a sua vida inteira começa a fazer sentido. Ou começa a desmoronar. Dependendo de como você olha. Jamal tinha 17 anos. E se houvesse uma palavra para descrever a vida dele até aquela noite, seria esta: invisível. Não era o tipo de invisibilidade que aparece em filmes, onde o personagem é misterioso e ninguém o percebe por escolha. Era a invisibilidade real. A invisibilidade cansada. A que vem quando você cresce num bairro esquecido, usa roupas que já foram lavadas tantas vezes que perderam a cor original, e aprende desde cedo que o mundo não foi construído para esperar por você. Filho de Helena Ferreira, uma mulher que trabalhava 3 empregos para pagar o aluguel de um apartamento pequeno no bairro Santa Aurora, Jamal cresceu entendendo uma coisa muito cedo: o dinheiro nunca sobra. Às vezes mal chega. A mãe trabalhava de manhã numa padaria, de tarde numa lavanderia e algumas noites por semana limpava escritórios no centro da cidade. Quando chegava em casa, os pés doíam, os olhos pesavam, mas ela sempre encontrava energia para perguntar como foi o dia do filho, para deixar um prato coberto na geladeira, para dobrar as roupas dele antes de dormir. Jamal nunca pediu para ela parar. Mas também não conseguia ficar de braços cruzados. Então, aos 15 anos, começou a fazer entregas de bicicleta nos fins de semana. Aos 16, já trabalhava quase todos os dias depois da escola. Aos 17, tinha uma rotina que poucos adultos aguentariam: escola de manhã, entrega de tarde, às vezes entrega de noite também. Cada corrida era mais alguns trocados. E cada trocado era um motivo a menos para a mãe ter aquele olhar cansado. Naquela noite de quinta-feira, a chuva tinha começado por volta das 8. Uma garoa fina que não molha muito, mas que cansa. O tipo de chuva que escorrega pela gola do casaco e faz o frio entrar nos ossos sem que você perceba. Jamal pedalava devagar pelas ruas quase desertas, a mochila laranja de entregador nas costas, os fones de ouvido no pescoço por precaução. Ele já tinha feito 4 entregas naquela noite. A quinta chegou no aplicativo às 22 horas e 16 minutos. Jamal olhou o endereço na tela. Franziu levemente a testa. Nunca tinha ido àquela parte da cidade para fazer entrega. Era um bairro diferente, mais afastado do centro, onde as ruas eram mais largas e as casas iam ficando maiores à medida que você se afastava das avenidas movimentadas. Era o tipo de lugar onde os postes tinham luz amarela quente, onde os muros eram altos e bem pintados, onde os jardins apareciam por trás dos portões de ferro. Ele aceitou a corrida e começou a pedalar. Demorou cerca de 20 minutos para chegar. E quando chegou, ficou parado por alguns segundos na calçada, olhando para o que estava à sua frente. O portão de ferro era enorme. Não o tipo de portão que separa uma casa de uma calçada. O tipo de portão que separa 2 mundos diferentes. Atrás dele, uma propriedade inteira se abria como um parque particular. Luzes de jardim iluminavam as fontes, as esculturas de pedra, os caminhos cobertos de pedras polidas que levavam até uma mansão no centro do terreno. As janelas brilhavam com uma luz dourada e quente que parecia impossível naquela noite cinzenta. Jamal olhou para o aplicativo. Confirmou o endereço. Confirmou de novo. Era ali mesmo. Ele encostou a bicicleta no poste da calçada, apertou o guidão por um segundo como se estivesse se preparando para algo, e então caminhou até o interfone do portão. Suas mãos estavam levemente trêmulas, mas não pelo frio. Era algo diferente. Uma sensação estranha que ele não sabia nomear. Como se o corpo soubesse o que a mente ainda não sabia. Ele apertou o botão. O portão se abriu com um som metálico profundo. Jamal pegou a mochila, tirou a caixa de comida e entrou empurrando a bicicleta pelo caminho de pedras. O jardim iluminado ao redor parecia irreal. As fontes tinham água que brilhava com reflexos dourados. As esculturas eram antigas, do tipo que você vê em museus. O cheiro de flores molhadas pela chuva misturava-se ao ar frio da noite. Aquilo parecia, literalmente, cenário de outro mundo. Jamal chegou até a enorme porta de madeira escura e tocou a campainha. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Um homem de terno escuro, aparentemente na faixa dos 50 anos, olhou para ele com uma expressão neutra. Entrega, disse Jamal, levantando a caixa. O homem assentiu e abriu a porta completamente. Entre. O senhor busca o pagamento em instantes. Jamal entrou. E ficou imóvel no centro do salão. Era o maior commode que ele já tinha visto na vida. Não em fotos, não em filmes. Na vida real. O teto era altíssimo, sustentado por colunas de mármore branco.
Lustres de cristal pendiam do centro, lançando uma luz que fragmentava em 1000 reflexos dourados pelas paredes. O chão era coberto por tapetes imensos, com padrões que pareciam orientais, do tipo que custam mais do que o aluguel de um ano do apartamento de Helena. Nas paredes, quadros. Dezenas deles. Pinturas a óleo em molduras douradas, retratos de pessoas vestidas com roupas antigas, paisagens que pareciam europeias. Uma escadaria curva subia ao andar de cima, coberta por um carpete vermelho escuro preso por varões dourados. Jamal segurou a caixa de comida com mais força. Sentiu aquela sensação estranha novamente. Como se estivesse num lugar onde não deveria estar. Como se aquilo fosse um aviso. Ele ficou parado, esperando o homem de terno voltar com o pagamento, tentando não parecer impressionado demais, tentando não olhar para tudo ao mesmo tempo. Mas os olhos têm vontade própria. E foi assim que aconteceu. Seus olhos vagaram pelo salão, passaram pelos quadros, pelas esculturas, pelos retratos nas paredes. E pararam. Pararam completamente. Ali, no centro da parede principal, entre um retrato de homem de terno do século passado e uma pintura de paisagem italiana, havia uma fotografia emoldurada. Uma fotografia simples, em preto e branco. Uma mulher jovem, sorrindo para a câmera. E Jamal sentiu o mundo girar por um segundo inteiro. Porque ele conhecia aquele sorriso. Conhecia aqueles olhos. Conhecia o jeito como a cabeça estava levemente inclinada, o jeito como as sobrancelhas se arqueavam quando a pessoa sorria de verdade. Ele conhecia aquele rosto. Via aquele rosto todos os dias. Era o rosto da sua mãe. Jamal deu um passo em direção à fotografia. Depois outro. Devagar, como se fosse uma alucinação que poderia desaparecer se ele se aproximasse rápido demais. Quanto mais chegava perto, mais tinha certeza. Era Helena. Mais jovem, sim. Com um jeito diferente de usar o cabelo, com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela, uma leveza nos olhos que ele não reconhecia, mas era ela. Era a mulher que o tinha criado, que trabalhava 3 empregos, que dobrava suas roupas antes de dormir. Por quê? Murmurou Jamal, quase sem voz. Naquele momento, passos ecoaram pelo salão. Passos firmes e lentos descendo a escada. O homem que desceu pela escadaria tinha algo na postura que preenchia o ambiente. Cabelos grisalhos, perfeitamente penteados. Olhos escuros que carregavam um tipo de cansaço diferente, não o cansaço de quem trabalha demais, mas o cansaço de quem carrega segredos há muitos anos. Um terno cinza escuro, sem gravata. Sapatos de couro. Cada detalhe comunicava uma coisa: poder. Jamal tinha visto aquele rosto antes. Na televisão. Nos jornais. Nos outdoors de campanhas de responsabilidade social de grandes empresas. Vítor Albuquerque. Um dos homens mais ricos do país. Dono de um grupo empresarial que atuava em quase 10 setores diferentes. Uma fortuna avaliada em bilhões. Um nome que aparecia em listas de empresários mais influentes, em reportagens sobre filantropia, em artigos de economia. E ele estava descendo a sua escada particular, observando Jamal com uma expressão que misturava surpresa com algo mais difícil de identificar. Você não deveria estar andando pela casa, disse Vítor, a voz fria mas não agressiva. Jamal se virou. E antes que qualquer medo pudesse falar mais alto, algo dentro dele apontou para a fotografia na parede. Por que a foto da minha mãe está na sua mansão? O silêncio que se instalou no salão foi de um tipo que Jamal nunca tinha experimentado. Não era o silêncio de quando alguém não tem o que dizer. Era o silêncio de quando alguém tem tantas coisas a dizer que nenhuma consegue sair primeiro. Vítor parou no meio da escada. Por um instante, seu rosto perdeu completamente a compostura controlada que parecia tão natural nele. A cor saiu. Os olhos se arregalaram levemente. Os dedos que seguravam o corrimão de madeira apertaram com mais força. Ele desceu os últimos degraus devagar. Muito devagar. Como se precisasse de cada segundo para organizar algo dentro de si. Chegou até o centro do salão e ficou olhando para Jamal em silêncio. Depois olhou para a fotografia. Depois olhou novamente para o garoto. E naquele momento, algo aconteceu no rosto de Vítor Albuquerque que provavelmente não acontecia há muitos anos. Ele pareceu genuinamente perturbado. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou finalmente, a voz mais baixa agora. Helena, respondeu Jamal. Helena Ferreira. Vítor fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos, completamente imóvel, como se estivesse rezando ou lembrando ou simplesmente tentando respirar. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Algo que parecia medo. Quantos anos você tem? 17. Vítor respirou fundo, o ar saindo devagar, como se estivesse lutando contra algo que tentava enterrar havia décadas. Isso, não pode ser possível. Jamal colocou a caixa de comida sobre um móvel próximo. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que aquela entrega tinha terminado de ser uma entrega. O que não pode ser possível.
Vítor caminhou devagar até um bar de madeira antiga perto da janela. Pegou uma garrafa de água e serviu um copo, mas as suas mãos estavam levemente trêmulas. Bebeu devagar. Ficou alguns segundos de costas. Depois se virou. Sente-se, disse ele, apontando para os sofás enormes no centro do salão. Jamal não se sentou. Eu prefiro ficar de pé. Vítor assentiu, como se esperasse isso. Eu conheço Helena há 20 anos, disse ele finalmente. O coração de Jamal fez algo estranho. 20 anos? Minha mãe nunca falou de você. Eu sei. Então como ela está na sua parede? Vítor caminhou lentamente até o retrato. Ficou parado diante dele, as mãos entrelaçadas nas costas, olhando para a fotografia como se estivesse olhando para um passado muito distante. Porque há 20 anos, a sua mãe salvou a minha vida. E então a história começou. Não a história que Jamal conhecia, que era curta e simples e enchia apenas alguns minutos de conversa quando ele perguntava sobre o pai que nunca existiu. A história que Helena nunca contou. A que ficou dobrada em algum lugar dentro dela, guardada tão fundo que nem o tempo conseguiu apagar, mas também nunca conseguiu trazê-la à tona. Vítor começou a falar devagar. Como quem desembrulha algo frágil. Naquela época, ele não era o que parecia hoje. Não havia mansão, não havia terno, não havia nome em lista nenhuma. Havia dívidas. Havia pessoas perigosas que cobravam essas dívidas. Havia noites em que ele andava pela cidade sem saber se conseguiria chegar em casa com segurança. Uma dessas noites, ele desmaiou numa rua do bairro Santa Aurora. Exausto. Com febre. Sem dinheiro. Sem ninguém para ligar. Helena estava voltando do trabalho quando o encontrou. Ela podia ter passado por ele. A maioria das pessoas teria passado. Era tarde, era perigoso, e ela tinha seus próprios problemas para cuidar. Mas Helena não era a maioria das pessoas. Ela chamou um vizinho para ajudar a carregá-lo. Levou para o seu apartamento pequeno. Cuidou da febre durante a noite. Fez sopa no dia seguinte. Cedeu a sua cama e dormiu no sofá. Trocou os curativos nos pés dele, que estavam machucados de tanto andar. Não fez perguntas que ele não queria responder. Ficou ali por dias. E durante aqueles dias, Vítor começou a se apaixonar por Helena. Não foi um processo rápido, nem dramático. Foi lento. Como a luz da manhã que vai clareando o quarto sem que você perceba, até que de repente está iluminado. Foi nos detalhes do jeito que ela ria. No silêncio confortável que existia entre os dois. Na forma como ela falava do futuro com uma certeza suave que ele nunca tinha sentido antes. Fizeram planos. Vítor prometeu que quando resolvesse os seus problemas, voltaria para buscá-la. E você voltou? Perguntou Jamal, a voz mais baixa do que ele pretendia. Vítor olhou para o chão. Não. A resposta ficou suspensa no ar como fumaça. Jamal cruzou os braços. Então você simplesmente desapareceu da vida dela. Ou tentei voltar. Tentou? Quando finalmente consegui resolver parte dos meus problemas e voltei ao bairro Santa Aurora, me disseram que ela tinha ido embora. Que tinha deixado a cidade. Que não queria mais contato com ninguém daquela época. Jamal ficou olhando para ele por alguns segundos. Minha mãe mora no mesmo apartamento há anos, disse ele lentamente. Eu cresci naquele apartamento. Ela nunca foi a lugar nenhum. O rosto de Vítor ficou pálido. Isso é impossível. Eu sei onde fica esse apartamento de cor. Rua das Acácias, número 84, segundo andar, porta à esquerda. Ela está lá agora mesmo, provavelmente dormindo depois do turno da noite. Vítor recuou um passo, como se tivesse levado um empurrão invisível. Mas quem me disse que ela tinha partido, foi. Ele não terminou a frase. Jamal sentiu um frio percorrer a espinha. Foi quem? Vítor demorou um tempo longo demais para responder. Meu irmão. E foi exatamente naquele momento que uma voz feminina ecoou pelo corredor escuro do andar de cima. Suave. Calma. Com uma certa frieza que não combinava com a hora. Vítor, quem é esse garoto? Jamal levantou os olhos. E o que aconteceu dentro do seu peito naquele momento não tinha nome. Porque a mulher parada no topo da escada, segurando o corrimão com uma mão, inclinando levemente a cabeça para olhar para ele. Era idêntica à sua mãe. Jamal ficou completamente imóvel. O cérebro tentava processar o que os olhos estavam vendo, mas havia um conflito ali que não se resolvia. Ele conhecia aquele rosto tão bem quanto conhecia o próprio. Mas havia algo diferente. A postura era diferente. O vestido era diferente, caro, de tecido escuro e fino. As joias eram discretas mas claramente valiosas. O cabelo estava arrumado de um jeito que Helena nunca arrumava o seu. Era como olhar para a sua mãe num espelho que distorce não as feições, mas a vida inteira. Quem? Começou Jamal, a voz falhando levemente. Quem é ela? Vítor não respondeu de imediato. A mulher desceu alguns degraus com passos lentos e seguros,
observando o garoto com uma curiosidade que ela não escondia completamente. Vítor, repetiu ela, você não me respondeu. Parou no meio da escada. Quem é esse garoto? Vítor passou a mão pelo rosto. Este é Jamal. Jamal quem? Jamal respondeu antes que Vítor pudesse continuar. Jamal Ferreira. A mulher franziu levemente a testa. Desceu os últimos degraus. Parou diante dele e o observou de perto, do jeito como uma pessoa examina algo que a intriga sem saber exatamente porquê. Jamal apontou para a fotografia na parede. A senhora conhece essa mulher? Ela olhou para o retrato. Ficou alguns segundos em silêncio. Claro que conheço, respondeu com uma calma que parecia ensaiada. É Helena. Ela é minha mãe. A mulher virou o olhar para ele. Inclinou a cabeça levemente. Sua mãe. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação dita com um tom que Jamal não conseguiu decifrar completamente naquele momento. Vítor olhou para a mulher. Clara, precisamos conversar. Mas Jamal deu um passo à frente. Eu também quero respostas. Clara. Ela desceu completamente a escada e ficou parada no centro do salão, a 2 metros de Jamal. De perto, a semelhança era ainda mais perturbadora. Era impossível não ficar olhando, não comparar cada detalhe, não tentar encontrar as diferenças que provavam que aquelas eram duas pessoas diferentes. Mas elas existiam. As diferenças existiam. Nos olhos, principalmente. Helena tinha um olhar que, mesmo cansado, sempre carregava algo macio. Clara tinha um olhar mais afiado. Mais calculista. Como se cada pessoa que ela encontrava fosse, por padrão, um problema a ser avaliado antes de ser aceito. Ela estudou o rosto de Jamal em silêncio por alguns segundos. Depois um sorriso pequeno apareceu nos seus lábios. Interessante. Vítor falou com uma tensão que ele tentava controlar. Clara. Acho que o garoto merece ouvir a verdade, ela respondeu com calma, como se estivesse falando sobre o tempo lá fora. Jamal franziu a testa. Que verdade? Clara caminhou lentamente pelo salão, como quem precisa de movimento para organizar as palavras, ou quem sabe exatamente o que vai dizer e simplesmente gosta da cena que está construindo. Parou diante da fotografia de Helena. Ficou olhando para ela por alguns segundos. E então disse, com a voz neutra como uma sentença lida em voz alta. Helena e eu somos irmãs. As palavras ecoaram pelo salão enorme. Jamal piscou. O quê? Gêmeas? Continuou Clara. Nascemos com um ano de diferença de Natal, mas somos gêmeas idênticas. Acontece às vezes. O cérebro de Jamal lutava para encaixar aquela informação em algum lugar que fizesse sentido. Minha mãe nunca falou de uma irmã. Clara soltou uma risada pequena, sem humor. Isso não me surpreende. Por quê? Vítor tentou intervir. Clara, talvez agora não seja. Pelo contrário, ela o interrompeu suavemente. É exatamente agora. Ela se virou para Jamal. A sua mãe nunca falou de mim porque acredita que eu destruí a vida dela. O coração de Jamal acelerou. E você destruiu? Clara cruzou os braços. Demorou um segundo inteiro antes de responder. Depende de como você define destruir. A história que Clara contou em seguida era a mesma que Vítor tinha começado, mas vista de um ângulo completamente diferente. Como dois fotógrafos fotografando a mesma cena de pontos opostos. 20 anos atrás, Helena e Clara tinham chegado àquela cidade juntas. Duas irmãs jovens, sem muito dinheiro, com apenas a determinação de construir uma vida melhor. Helena era a mais sentimental das duas. Clara era a mais pragmática. Helena acreditava nas pessoas primeiro e desconfiava depois, se houvesse motivo. Clara avaliava primeiro, sempre. Quando Helena trouxe Vítor para casa naquela noite, Clara o reconheceu de imediato pelo que ele era, um homem destruído, sim, mas com algo dentro dele que ela associava a potencial. A determinação de quem não aceita ficar no fundo para sempre. A inteligência de quem entende como o mundo funciona, mesmo quando esse mundo está contra ele. Helena se apaixonou pelo homem. Clara reconheceu a oportunidade. Quando Vítor saiu para resolver os seus problemas, contou Clara com a voz ainda calma, mas com um fio de algo mais áspero agora, ou fui falar com ele antes de ele voltar ao bairro. Jamal sentiu o estômago afundar. Você disse que Helena tinha ido embora. Sim. Vítor fechou os olhos. Clara continuou sem hesitar. E depois fui falar com Helena. Disse a ela que Vítor tinha encontrado outra pessoa. Que tinha seguido em frente. Que não voltaria. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de uma revelação que muda a forma como você vê tudo o que veio antes. Você separou os dois, disse Jamal. A voz não estava trêmula. Estava fria. De propósito. Com mentiras. Clara não desviou o olhar. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Vítor falou com uma raiva contida que parecia acumulada por décadas. Você destruiu tudo.
Clara respondeu com uma frieza que era quase impressionante. Não. Eu construí tudo. Ela abriu os braços, mostrando a mansão ao redor. Isto aqui. Esta vida. Eu construí. Jamal estava tremendo. Não de frio. Era algo que começava por dentro e subia, uma mistura de raiva e tristeza e confusão que ele não sabia como segurar. Então a minha mãe sofreu todos esses anos, disse ele lentamente, por causa de uma mentira que você inventou. Clara não respondeu. Que era uma resposta em si. Jamal olhou para Vítor. E você? Você tentou encontrá-la alguma vez depois disso? Vítor assentiu lentamente. Voltei ao bairro muitas vezes nos primeiros anos. Perguntei para todas as pessoas que encontrei. Cada uma delas me disse a mesma coisa, que Helena tinha partido, que não sabia para onde, que não havia deixado o endereço. Porque alguém as instruiu a dizer isso, murmurou Jamal, olhando para Clara. Clara não confirmou nem negou. Vítor continuou. Depois de alguns anos, comecei a acreditar. Quando um homem ouve a mesma coisa de pessoas suficientes, em momentos suficientes, ele começa a aceitar mesmo que não queira. Ele olhou para a fotografia de Helena. Mas nunca consegui tirar ela da cabeça. Nem da parede. Jamal ficou olhando para o retrato. A mãe dele era jovem naquela foto. Cheia de uma leveza que ele nunca tinha visto nela na vida real. Uma leveza que talvez existisse antes de Clara. Antes das mentiras. Antes dos 3 empregos e do aluguel em atraso e das noites em que ela fingia ter comido para que ele pudesse jantar. Ela ainda mora lá, disse Jamal finalmente. Vítor levantou a cabeça. Eu sei. Você já disse. Eu posso te levar até ela. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era um silêncio que continha uma possibilidade enorme. Mas antes que Vítor pudesse responder, antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone de Jamal vibrou. Ele tirou o celular do bolso. Era um número desconhecido. A mensagem era curta. Asterisco: se você está na mansão de Vítor Albuquerque, saia agora. Você está em perigo. Asterisco. Jamal leu a mensagem 3 vezes. A 4ª leitura não ajudou a fazer mais sentido. O que foi? Perguntou Vítor, percebendo a mudança no rosto do garoto. Jamal hesitou por um segundo. Depois mostrou a tela. Vítor leu. A expressão dele mudou de forma quase imperceptível, mas Jamal estava perto o suficiente para notar. Uma leve contração ao redor dos olhos. Uma tensão que surgiu nos maxilares. Clara se aproximou. Posso ver? Leu a mensagem em silêncio. Provavelmente alguém brincando, disse ela, mas o tom era um pouco mais tenso do que antes. O telefone vibrou novamente. Asterisco: eles sabem que você está aí. Asterisco. As mensagens continuaram chegando. Uma atrás da outra. Como peças de um quebra-cabeça que alguém ia jogando sobre a mesa sem dar tempo para você montar. Asterisco: não confie em Clara. Asterisco. Clara ficou imóvel quando Vítor leu aquela em voz alta. Asterisco: pergunta a ela o que aconteceu com o irmão de Vítor. Asterisco. Jamal olhou para Clara. O que aconteceu com o irmão dele? Vítor respondeu antes que ela pudesse falar. Meu irmão morreu há 15 anos. Acidente de carro. Foi isso, confirmou Clara rapidamente. Um acidente. Mas a próxima mensagem chegou antes que o assunto pudesse ser encerrado. Asterisco: não foi um acidente. Asterisco. Vítor ficou completamente rígido. A mensagem seguinte. Asterisco: o corpo nunca foi encontrado. Asterisco. E depois? Asterisco: ele não morreu. Asterisco. Vítor pegou o celular da mão de Jamal. Ficou olhando para as mensagens em silêncio por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Quando levantou os olhos, olhou diretamente para Clara. O corpo nunca foi encontrado. Isso é verdade? Clara demorou. Vítor? Clara. Responda. Ela respirou. O carro caiu no rio. A correnteza era forte naquela época. Não foi. O corpo nunca foi encontrado? Ele repetiu, mais firme. Ela fechou os olhos por um segundo. Não. Vítor ficou em silêncio. Jamal olhou de um para o outro. Quem enviaria essas mensagens sabendo de tudo isso? Vítor respondeu em voz muito baixa. Existe apenas uma pessoa que saberia de todos esses detalhes. Ninguém falou. Ele completou. Meu irmão. As luzes da mansão piscaram. Uma vez. 2 vezes. E então o salão inteiro mergulhou na escuridão completa. Ninguém se moveu por um momento. A única coisa que se ouvia era a chuva lá fora, que tinha intensificado, e a respiração de 3 pessoas que tentavam entender o que estava acontecendo. Vítor caminhou rapidamente para um painel na parede. Pressionou alguns botões. Nada. O gerador de emergência não está respondendo, disse ele. Clara ficou de pé, completamente imóvel, olhando para a porta.
Isso não foi coincidência. Batidas lentas ecoaram pela porta de madeira maciça. 1, 2, 3. Pesadas. Deliberadas. Como se quem batia não tivesse pressa, mas quisesse ter certeza de que era ouvido. Jamal deu um passo para trás. O telefone na sua mão vibrou. Ele olhou para a tela. Asterisco, ele já está dentro. Asterisco. Um som metálico ecoou do andar de cima. Como uma porta sendo aberta devagar. Depois silêncio. Depois passos. Lentos. Pesados. Descendo a escada. Vítor foi até uma gaveta no móvel próximo e tirou de dentro uma arma. Voltou para o centro do salão com ela na mão, apontada para cima mas pronta. Quem quer que esteja aí, disse ele com firmeza, pode parar agora. Os passos continuaram. A figura apareceu primeiro como uma sombra. Alta. Parada por um momento no meio da escada, como se estivesse observando a cena abaixo antes de decidir continuar. Jamal levantou o celular. A tela iluminava fracamente o ambiente. E quando a luz fraca atingiu o rosto do homem que descia a escada, Vítor parou de respirar. Clara sussurrou algo que não eram palavras. Porque aquele rosto era quase idêntico ao de Vítor. O homem desceu o último degrau. Tinha cerca de 50 anos. Cabelos escuros com alguns fios brancos nas têmporas. Um rosto que carregava marcas que Vítor não tinha, marcas de uma vida diferente, mais dura, mais exposta. Mas os ossos eram os mesmos. Os olhos eram os mesmos. A forma da boca era a mesma. Ficou parado no centro do salão escuro. E então sorriu. Lentamente. Como quem voltou para casa depois de uma viagem muito longa e quer saborear o momento antes de entrar completamente. Olá, irmão. A arma nas mãos de Vítor tremia levemente. Miguel? O homem inclinou a cabeça. Sentiu minha falta? O nome ficou no ar. Miguel. O irmão morto há 15 anos que estava de pé no centro do salão. Jamal olhou para ele e sentiu algo que não era exatamente medo. Era algo mais complexo. A sensação de estar no meio de uma história que começou muito antes da sua existência e que finalmente chegou ao momento em que todas as peças estavam na mesma sala. Onde você esteve? Perguntou Vítor, a voz misturando raiva e algo que parecia, por baixo de tudo, alívio. Miguel abriu os braços ligeiramente. Observando. Observando o quê? Ele olhou diretamente para Jamal. Você. O coração de Jamal acelerou. Oh? Desde que você nasceu. Miguel começou a falar. Devagar, do jeito de quem passou anos organizando o que vai dizer e agora tem todo o tempo do mundo para dizer. Naquela época, Vítor estava trabalhando para Ricardo Mendes. Um nome que Jamal não conhecia, mas que, pelo jeito como os outros reagiam quando era pronunciado, claramente carregava um peso enorme. Ricardo Mendes controlava boa parte dos negócios ilegais da cidade. Era um homem que não tolerava traição, que usava pessoas como peças num tabuleiro, que entendia poder como algo que se constrói destruindo os que precisam ser destruídos. Vítor tinha feito um acordo com ele quando estava desesperado. Em troca de dinheiro para começar de novo, trabalharia para Ricardo. E como garantia, tinha contado sobre Helena. Mas Ricardo não era apenas perigoso para Vítor. Era perigoso para qualquer pessoa ligada a Vítor. Quando eu soube que Helena estava grávida, disse Miguel, olhando para Jamal, e que Vítor tinha desaparecido, eu entendi que ela estava numa posição muito vulnerável. Sozinha, grávida, sem recursos, numa cidade onde Ricardo Mendes sabia o nome dela. O que você fez? Perguntou Jamal. Miguel respondeu com uma calma que contrastava com o peso do que estava dizendo. Eu matei Ricardo Mendes. O silêncio foi absoluto. Não foi difícil, continuou Miguel. Ele tinha muitos inimigos. A versão oficial foi que havia sido um rival que queria tomar o controle dos negócios dele. Ninguém investigou muito. Esse tipo de homem costuma morrer e as pessoas ficam aliviadas demais para fazer perguntas. Clara estava com os braços cruzados, o olhar no chão. E depois você fingiu a sua própria morte, disse Vítor. Era a única saída. Eu sabia demais. As pessoas ligadas a Ricardo sabiam quem eu era. Precisava desaparecer de verdade. Mas por que nunca me contou onde Helena estava? Miguel olhou para o irmão. Porque eu sabia o que aconteceria se você voltasse com a vida que estava construindo. Você colocaria ela em perigo de novo sem querer. E eu não podia deixar isso acontecer. Então você protegeu ela e me deixou acreditar que ela tinha partido. Sim. Vítor respirou fundo. E o garoto? Porque você ficou observando o garoto? Miguel voltou a olhar para Jamal. Porque eu precisava ter certeza. Certeza de quê? Miguel colocou a mão dentro do casaco. Vítor levantou a arma instintivamente. Miguel levantou a outra mão. Relaxa. Tirou uma pasta fina. Colocou sobre a mesa de vidro. Abriu devagar. Dentro havia documentos.
Pegou um e deslizou sobre a mesa em direção a Jamal. A resposta que todos estão procurando, disse ele. Jamal pegou o papel. As mãos tremiam levemente. O documento tinha um cabeçalho formal, o nome de um laboratório de análise genética, uma data de 2 semanas atrás, números e tabelas que ele não entendia completamente, mas havia uma linha no final que estava em linguagem simples. Seus olhos chegaram até ela. E o mundo parou. O resultado diz, leu ele em voz quase inaudível, que existe 99,9% de compatibilidade genética. Vítor prendeu a respiração. O relatório confirma que Vítor Albuquerque é meu pai biológico. Vítor soltou o ar que tinha ficado preso no peito por quase 20 anos. Os seus olhos ficaram brilhantes de um jeito que ele claramente não tentou esconder. Meu Deus, murmurou. Deu um passo em direção a Jamal. Parou. Como se precisasse de permissão para se aproximar. E Jamal ficou parado também, segurando o papel, tentando entender o que estava sentindo. Não era uma coisa só. Era muita coisa ao mesmo tempo, misturada de um jeito que não se resolve num instante. Miguel soltou uma pequena risada. Todos olharam para ele. Vocês realmente acham que a história termina aqui? Leia a parte de baixo do documento, disse Miguel. Jamal olhou novamente para o papel. Havia uma observação no rodapé. Pequena. Em itálico. Quase escondida na formatação técnica do documento. Asterisco observação. Amostras coletadas de material genético preservado pertencente a Vítor Albuquerque, datadas de aproximadamente 20 anos atrás. Asterisco. O que isso significa? Perguntou Jamal. Significa que eu não usei uma amostra atual de Vítor, respondeu Miguel com calma. Usei uma amostra antiga que consegui preservar. Vítor franziu a testa. Onde você conseguiu uma amostra minha de 20 anos atrás? Eu sempre fui cuidadoso, respondeu Miguel simplesmente. Mas isso não é o ponto. Ele tirou um segundo documento da pasta. Colocou sobre a mesa. Este é o ponto. Vítor pegou o papel. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente. E então ele congelou completamente. Clara percebeu. O que diz? Vítor levantou lentamente os olhos para Miguel. Como isso é possível? Miguel não respondeu. Apenas olhou para Jamal. Leia. Jamal pegou o segundo documento. Percorreu as linhas. Chegou aos resultados. Levantou os olhos lentamente. O relatório diz que eu sou, geneticamente compatível com Miguel também. Clara piscou. Como isso seria possível? Miguel respondeu com a calma de quem guardou essa revelação por muito tempo. Porque Vítor e eu somos gêmeos idênticos. O silêncio que se instalou foi de outro tipo completamente. Não era o silêncio de uma revelação chocante. Era o silêncio de um labirinto que finalmente mostrou todas as suas paredes ao mesmo tempo. Jamal ficou olhando para os dois homens. 2 rostos quase idênticos. 2 homens que poderiam ser o seu pai. 2 homens cujo DNA era, para todos os efeitos práticos, impossível de diferenciar com os testes disponíveis. Então, nenhum teste vai conseguir dizer qual dos 2 é meu pai. Miguel assentiu. Exatamente. Então por que você trouxe esses documentos? Miguel ficou em silêncio por um momento. Depois caminhou devagar pelo salão e parou diante do retrato de Helena. Ficou olhando para a fotografia. Quando falou, a voz estava diferente. Não tinha mais aquela calma estratégica. Tinha algo mais real. Mais cansado. Porque eu queria que a verdade aparecesse. Virou-se para os outros. Que Helena nunca foi abandonada. Que foi manipulada por pessoas que deveriam tê-la protegido. Olhou para Clara. Clara desviou o olhar. Que um garoto cresceu acreditando que não tinha pai, quando, na verdade, havia 2 homens dispostos a protegê-lo. 2 homens que erraram de formas diferentes, mas que nunca deixaram de se importar com quem ela era e com o que ela representava para eles. Vítor olhou para o chão. Miguel continuou. Eu passei 15 anos observando de longe. Vendo esse garoto crescer. Fazer entregas de bicicleta. Ajudar a mãe. Ser exatamente o tipo de pessoa que Helena sempre foi. Ele olhou para Jamal. Achei que era hora dele saber a verdade. Toda ela. Mesmo que seja complicada. Mesmo que não tenha uma resposta limpa no final. Jamal ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para os 2 homens diante dele. Olhou para Clara, que estava com os braços cruzados e o olhar preso num ponto no chão, como se estivesse processando algo que não esperava ter que processar naquela noite. Olhou para a fotografia de Helena na parede. E então fez uma coisa que ninguém esperava. Começou a rir. Não era um riso de deboche. Não era um riso nervoso sem sentido. Era um riso que vinha de um lugar fundo, daquele lugar onde a tensão fica guardada por muito tempo até encontrar uma saída que não é lágrimas nem gritos. Vítor e Miguel se entreolharam. O que foi? Perguntou Vítor. Jamal limpou os olhos com as costas da mão. Minha mãe sempre dizia uma coisa, disse ele.
O quê? Ele olhou novamente para a fotografia de Helena. Para o sorriso jovem e cheio de esperança que ele nunca tinha visto na vida real. Ela dizia que a verdade sempre encontra um caminho. Que pode demorar. Pode levar anos. Pode parecer que nunca vai chegar. Mas encontra. O salão ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa. O tipo de silêncio que existe quando uma história finalmente encontra o lugar onde deveria ter chegado muito antes. Vítor deu um passo em direção a Jamal. Parou a 1 metro de distância. Eu sei que não posso recuperar os anos que perdi. Nem tenho esse direito. Parou. Escolheu as próximas palavras com cuidado. Mas eu gostaria de conhecer você. Se você quiser. Sem pressão. No ritmo que você definir. Miguel falou em seguida, com uma voz que tinha perdido toda a carga dramática da noite. Eu também. Jamal olhou para os dois. Dois homens com o mesmo rosto. Dois passados cheios de erros que custaram caro a pessoas que não mereciam pagar o preço. Dois homens que, de formas completamente diferentes, haviam estado ligados à mesma mulher que o tinha criado sozinha, com amor e com uma dignidade que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Tem uma coisa que vocês precisam saber, disse Jamal finalmente. Os dois esperaram. Eu tenho uma mãe. Uma mãe que trabalhou a vida inteira para me criar. Que nunca pediu ajuda a ninguém. Que nunca reclamou. Que nunca deixou de ser o melhor ser humano que eu conheço. A voz dele estava firme. Qualquer coisa que aconteça a partir daqui, não apaga ela. Não diminui ela. Não muda o que ela é. Vítor assentiu. Claro que não. E ela precisa saber de tudo isso. Vítor respondeu imediatamente. Sim. Ela vai precisar decidir o que quer. Não vocês. Não eu. Ela. Miguel concordou com a cabeça. Jamal olhou novamente para a fotografia. Para o sorriso de uma mulher jovem que ainda não sabia o quanto a vida ia exigir dela. Ou vou falar com ela primeiro, disse ele. Vou contar tudo. E depois, ela decide. Lá fora, a chuva começou a parar. Não de repente. Devagar, como a maioria das coisas que terminam de um jeito certo. A garoa foi ficando mais fina, mais espaçada, até que o silêncio da madrugada chegou sem ela. Pelas janelas enormes da mansão, as primeiras luzes do horizonte começavam a surgir. Ainda não era amanhecer. Era aquele momento de antes, quando o céu ainda é escuro mas você já consegue sentir que a noite está terminando. Jamal pegou a sua mochila de entregas no chão. Olhou para Vítor. Para Miguel. Para Clara, que ainda estava de pé num canto do salão com uma expressão que ele não conseguia classificar completamente, parte frieza, parte algo mais humano que ela claramente não sabia muito bem como lidar. Ou vou para casa, disse ele. Vítor assentiu. Eu sei onde te encontrar, disse Jamal. Vítor deu um sorriso pequeno e contido. E eu sei onde te encontrar. Jamal caminhou até a porta. Parou. Se virou uma última vez para olhar para a fotografia de Helena. Para o sorriso que ele finalmente entendia de onde vinha. Para os olhos que ele finalmente entendia que eram idênticos aos dele. Respirou fundo. E pela primeira vez em 17 anos de vida, Jamal Ferreira saiu de algum lugar sentindo que não estava sozinho no mundo. Lá fora, as ruas estavam molhadas e silenciosas. A bicicleta estava encostada no poste onde ele tinha deixado. Ele pedalou devagar na direção do bairro Santa Aurora. Em direção ao apartamento da Rua das Acácias, número 84, segundo andar, porta à esquerda. Em direção à mulher que trabalhava 3 empregos, que dobrava as suas roupas antes de dormir, que fingia ter comido para que ele pudesse jantar, que dizia que a verdade sempre encontra um caminho. Ela estava certa. Como sempre. Asterisco fi asterisco.